Pessoal do grupo, essa é a Tá bom. professora Rosana Cades, ela é a precursora do curso de massagem hospitalar oncológica no Brasil, uma figura de respeito, muito estudiosa, e ela vai me dar um pouquinho do seu tempo para explicar para vocês hoje aqui no grupo o que é a massagem oncológica, como ela começou nessa estrada e como ela tem transformado realidades de profissionais e pessoas que ela trabalha. Rosana, a palavra é sua então. O que você gostaria de saber, primeiramente, Né? Primeiro, Márcio? quanto Por onde você tempo. quer começar? Vamos começar pelo quanto tempo faz que você trabalha com isso, como você descobriu esse caminho de ajudar as pessoas com esse grave problema de saúde. Vamos elencar assim, né? Tá. Olha, eu trabalho com massagem desde 1994. Então, já deu 25 anos que Sim, eu estou na área de massagem. Antes de ser massoterapeuta, eu atuava como publicitária e na área de marketing. Então, eu trabalhei muitos anos em empresas, nunca imaginei que eu fosse entrar para a área corporal. Mas eu tenho um histórico na família de sempre ter sido incentivada com o esporte. Então, eu fiz muito esporte e fiz muito balé, sempre trabalhei muito com o meu corpo. Então, consciência essa coisa de corporal. trabalhar, exatamente, acho que o fato de ter recebido essa bagagem de consciência corporal através do esporte e da dança fez com que eu me conectasse muito com essa coisa de cuidar do corpo, né? Sim. Uhum. E naquela época eu não era muito cuidadosa com o meu corpo, quando eu era publicitária. Apesar de dançar e fazer esporte, eu tinha muito problema cervical, eu tinha muito problema de coluna, eu acabei desenvolvendo uma escoliose dupla nas costas por causa de fazer exercício mal feito. Quando eu era ginasta, eu fazia Sim. ginástica olímpica quando criança. E os professores naquela época, eles também não tinham conhecimento do corpo para corrigir os nossos erros na hora de fazer o exercício, Sim. né? Sim. Então, acabei adquirindo alguns problemas de coluna, inclusive, que no desenvolvimento da minha vida eu fui tentando corrigir através do esporte. Melhorando posteriormente. Exato. Quando foi mais ou menos, quando eu estava com 28 para 29 anos, eu estava num processo de autoconhecimento muito forte, foi quando eu comecei a parar para repensar a minha vida, ver o que eu vim fazer na Terra, qual é a minha missão, ou quais são as nossas missões, eu comecei a resgatar uma vontade de voltar para a área esportiva. Porque quando eu era mais nova, por eu fazer muito esporte, eu queria ser educadora física também. Sim. E aí eu pensei, bom, professor de educação física, não vou conseguir me sustentar com isso, vou tentar fisioterapia. Eu cheguei a prestar vestibular Vestibular. para a faculdade de fisioterapia, mas não passei na época, eu só queria USP. E foi numa época em que eu também estava querendo fazer intercâmbio nos Estados Unidos, de 17 para 18 anos. Aí o que eu fiz? Fui para o intercâmbio, voltei para o Brasil depois de um ano, falando bem inglês, e no intercâmbio eu desisti de ser fisioterapeuta. Olha Falei, não só. quero mais. No intercâmbio eu falei, vou trabalhar com comunicação, que é uma área que eu gosto muito. E sempre me disseram que eu falava bem em público, que eu era boa para me comunicar. Sim. Falei, tá bom, então esqueci fisioterapia, esqueci educação física, esqueci tudo e fui trabalhar em comunicações. Muito bem. Isso foi antes de eu começar esse trabalho de autoconhecimento, e no autoconhecimento, na busca espiritual para ver o que eu vim fazer na Terra, eu resolvi resgatar essa coisa de trabalhar com o corpo e cuidar do outro. Aconteceram muitas outras coisas, tá? Não vou contar tudo aqui, Claro, senão claro. dá um livro, tá? Teve várias razões que me levaram a trabalhar com o corpo. Mas eu comecei a fazer um trabalho de cuidar de mim com uma terapeuta que trabalhava com a aura. Sim. E ela fez uma cura no meu corpo energético, uma das vezes que ela me cuidou, que foi muito impactante. E eu falei para ela que eu queria aprender o que ela fazia. Aí ela falou, Rosana, para você trabalhar com o corpo energético, você primeiro precisa conhecer o corpo físico. Você conhece fisiologia, anatomia?
Aí eu falei, não, conheço muito pouco. Ela falou, então assim, vai estudar alguma coisa que tenha a ver com anatomia e fisiologia, que você tenha facilidade, Sim. para depois eu te ensinar o trabalho com a aura, com os chakras. Aí eu falei, fazer faculdade de novo, eu não estou afim, fisioterapia eu não quero. Ela falou, por que você não vai estudar massagem? E foi assim que começou a brincadeira. Olha só, que legal. E foi por causa dessa terapeuta que trabalha com a aura, Que né? despertou essa Aí consciência. foi ela que me provocou a estudar o corpo humano primeiro, Sim, para sim. depois cuidar do corpo energético, né? E nós somos amigas até hoje, eu sou muito grata a ela, e ela sabe que ela faz parte da minha história. Então, daí eu comecei a estudar massagem, eu fiz um curso de massagem oriental, massagem chinesa primeiro, em 94, paralelo ao curso de massagem chinesa, que durou 1 ano e meio. Naquela época era o curso técnico que existia, Sim. ainda não existiam esses cursos técnicos de 1.200 horas do Senac. Uhum. Então, quem queria fazer um curso de massagem, fazia esses cursos livres que duravam 1 ano e meio, tinham uma carga horária E boa, recebi o título. mas não é... Hã? E aí recebi um título, né, de Recebi um conclusão. título, não sei se ele era reconhecido pelo MEC, mas como não havia uma regulamentação muito boa, e eu acho que não há até Não, hoje, né? ainda não. Há É, discussões, mas ainda não há nada então, concreto. aquilo que eu fiz era considerado o top, Que vamos dizer bom. assim. Era Sim. uma das melhores escolas aqui em São Paulo, a Escola de Massagem Oriental do Brasil, Uhum. AMOR, que é o símbolo, né, Sim. a sigla da Associação de Massagem Oriental. E eu tinha bons professores, excelentes mestres, e fiz a formação de 1 ano e meio. E, paralelo a isso, eu fui fazendo várias formações, massagem ayurvédica, aquela que se faz no chão, Uhum. hoje se chama yoga massagem. Sim. Eu fiquei 14 anos trabalhando no chão com essa técnica. Aquela que tem aqueles três E tipos, capa, kata, como é que é? não, 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 Vita, não, alguma não coisa se assim? usa nada de Desses nomes. dosha, são os Isso, doshas. os doshas. É. Não se, Você não usa nada de dosha, você trabalha fazendo alongamentos passivos no Ah, paciente entendi. deitado no Alongamento chão, passivo. junto com deslizamentos profundos na musculatura. Entendi. Tá? Então, ela chamava massagem ayurvédica, hoje ela chama yoga massagem de Kusum Modaki. Kusum Modaki é o nome da mestra. Sim. Eu não sei se ela chegou aí para Espírito Santo fazer alguma Não. formação, mas ela viajava muito Uhum. ela vinha da Índia para o Brasil dar as formações e muitos brasileiros iam para a Índia estudar com ela. Eu estudei com uma aluna da Kusum, né? E cheguei a dar aula, eu dei aula, sou mestra em massagem ayurvédica hoje, dei aula, dei algumas formações nessa técnica. Depois disso, Márcio, eu fiz várias coisas. Eu fiz cromoterapia para poder juntar com o trabalho corporal, fiz um curso nos Estados Unidos de liberação miofascial e Uhum. terapia crânio-sacral. Isso foi, acho que, no 2000. E o que aconteceu? Por que eu fui procurar a área de oncologia? O fato de eu ser massoterapeuta, mas também ser publicitária, me fez pensar o que poderia me diferenciar aqui no Brasil de outros profissionais, Sim. né? E como eu tenho a facilidade do inglês, eu assinava uma revista americana que, numa das edições da revista, veio a capa de uma mulher que sofreu mastectomia. Ela estava com as mãos assim cobrindo o peito, mas dava para ver que ela tinha sofrido uma mastectomia dupla. E eu fiquei surpresa. Eu falei, nossa, que coragem dessa mulher aparecer Sim. numa capa de revista americana mostrando toda a frente dela sem blusa. E estava escrito na capa, tocando pacientes com câncer, em inglês, né? Sim. Aí eu falei, como assim tocando pacientes com câncer? Afinal, a gente aprende Que que não não se pode. toca paciente com É câncer. uma proibição aqui no Brasil, né? É, isso foi ano 2002 ou 2000, se eu não me engano, 19 anos atrás. Então, você imagina quando eu li isso, eu falei, caramba, quero ler essa matéria para ver como que eles estão fazendo Claro. para tocar pacientes com câncer, né? Aí eu li a matéria toda, peguei, naquela época já tinha e-mail,
Era com aquele sonzinho quando você conectava, sabe? Sim, E a gente queria falar com alguém no outro lado do mundo, a gente fazia aquelas conexões, né, 20 anos atrás, sim. O enfim, ICQ e completamente por aí vai. diferente de hoje. ICQ, exatamente. Eu peguei o nome da professora da matéria, com a maior cara de pau, e escrevi para ela. Falei: escuta, que história é essa de você fazer massagem para pacientes com câncer? Eu quero aprender e eu quero trazer isso para o Brasil. Aí ela falou: olha, é assim, é assado, os passos são esses. Eu vou dar o curso num hospital daqui tantos meses. Se você quiser vir, você é bem-vinda. Custa tanto. Você pode se hospedar na cidade onde vai ser o curso, era no Oregon. Aí eu peguei e falei com meu marido, eu brinco que meu marido era a minha fundação, Fundação Hades. Eu falei para a Fundação Hades, você me ajuda a fazer essa viagem, né? Porque era um gasto, né? Ele Sim. falou, sim, me ajudo, e ele me deu um super apoio, e aí eu peguei e fui para lá fazer o curso, né? E eu pensei assim, puxa vida, né? Imagina se eu trouxesse isso para os hospitais brasileiros, que fantástico, né? Sim, sim. Seria um super diferencial, seria bom para a minha carreira como profissional, seria bom para os hospitais brasileiros, seria bom para os pacientes, enfim, seria bom para todo mundo, né? Claro. Trazer uma novidade. E foi isso, eu aprendi a pegar essa oportunidade, essa possibilidade, e acredito que o fato de falar em inglês ajudou muito, Facilita, né? com certeza. A comunicação flui mais facilmente. O fato de eu ter acesso a essa informação É que foi o mudou que toda a história, né? foi o que mudou toda a história, exatamente. E aí eu fui para lá, fiz a formação eram 5 dias, um dia de treinamento teórico na escola de massagem da cidade de Portland, Sim, e depois 4 dias de trabalho no hospital, no qual essa professora, que se chama Gayle MacDonald, ela tinha acesso ao hospital, oferecendo serviços voluntários com os massoterapeutas. Então era assim, ela não precisava pagar nada para o hospital, ela dava em troca os serviços dos voluntários e sim, dos alunos dela, com a supervisão e a confiança do hospital na capacidade dela de botar a gente nos quartos, sim. certo? Então foi assim, comecei desse jeito. Eu tenho um histórico na família de muitas pessoas com câncer. O assunto câncer sempre me atraiu. Ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu tinha uma atração em conhecer melhor. Sim. E foi por isso que eu fui procurar o curso, também para encarar a doença de frente e conhecer melhor. E ver E o que é ver que como você que eu poderia podia, oferecer, né? Uma ajuda. até para minha própria família, porque Claro, tanta gente claro. na minha família teve câncer, minha avó, minha tia, meu tio, a minha mãe teve câncer, mas foi um câncer benigno, agora ela está bem. Enfim, muita gente na família teve. Então eu tinha uma ligação com a doença. E um desafio de trazer um suporte para eles também, para dentro de casa, né? Primeiro. Isso, exatamente. E o desafio mesmo de fazer um trabalho pioneiro no Brasil. Eu sou bastante ousada nessas horas, quando eu sei que é uma coisa que eu vou fazer a diferença, eu sou um pouco cara de pau. Eu acho que eu agi Sim. com muita cara de pau, sabe? Eu Você fui. aproveitou a Hoje, oportunidade e foi abrindo estrada, né? O que se ouve falar é hoje tem você como referência na área da massoterapia para esse campo, isso. né? Mas precisou coragem, viu? Precisou muita coragem. E que tipo de desafios você mais enfrentou para implementar? Hoje você já é conceituada, tem um hospital de referência que te respeita, abre as portas para você. Mas É. para conquistar isso, qual foi o seu principal desafio? O desafio foi realmente abrir as portas, né? Porque eu tinha que dar minha cara para bater. Eu falei para as pessoas com quem eu me apresentava que eu tinha vindo daquela formação nos Estados Unidos e que eu queria implantar. Então, eu escrevia cartas, eu entrava em contato por e-mail com diretores de hospitais, eu me auto-intitulava proprietária de uma clínica, e eu era mesmo, mas e daí que eu era? Ninguém nem sabia quem era Você a minha tomou clínica. posse desse termo e Eu foi para tomei cima, né? posse. Sim, exatamente. Eu tomei posse da minha força pessoal e profissional, e eu tinha muita confiança naquilo que eu estava oferecendo. Como eu tinha também a bagagem do marketing, Claro. eu sabia preparar um projeto, né?
Então, a primeira coisa que eu fiz foi me munir de muito material por escrito, traduzir para o português. Isso demandou bastante tempo, bastante energia e dinheiro, porque assim, eu tive que me conectar com uma rede americana de massagem hospitalar que congregava centralizava todas as informações de todos os trabalhos de massoterapia hospitalar que tinham nos Estados Unidos. Eles eram como uma biblioteca viva, Sim, onde eu comprava o material deles para ele, porque lá estava dizendo passo a passo como que eu tinha que montar um programa de massagem hospitalar, entendo. independente do país que eu estivesse. Então eu gastei dinheiro, gastei Claro, claro. tempo, traduzi isso para o português e comecei a preparar esse material adequado à cultura do Brasil. E a cultura do brasileiro era assim, como assim fazer massagem em hospital? Uhum. Não tem. O brasileiro, ele mal tem dinheiro para pagar um fisioterapeuta, um psicólogo, ou até um auxiliar de enfermagem. Imagina se vai ter espaço ou dinheiro para colocar um massagista dentro da equipe de saúde tradicional, Sim, né? Então, a primeira barreira foi o preconceito e a falta de conhecimento, tá? Eu tinha que quebrar essa falta de conhecimento fazendo como? Dando palestras. Então, o que eu oferecia? Eu oferecia aulas e palestras para diretores de hospital, eu oferecia sessões de massagem em vários diretores, dentro do próprio hospital, eu ia lá, montava uma sala, sim, fazia várias sessões e falava, olha, eu quero oferecer esse serviço para os seus funcionários e os seus pacientes. Entendeu? sim, Por que eu fiz em diretor de hospital? Porque eu tinha que sensibilizar o corpo deles para o meu toque. E claro. eu tinha que conversar com eles para eles entenderem que o que eu ia fazer não ia machucar ninguém, não ia prejudicar nenhum E paciente, não ia porque eu atrapalhar o tinha trabalho treinamento. convencional também, né? Exato, eu deixava muito claro para eles que o meu trabalho não ia interferir na fisioterapia, eu não ia fazer o trabalho do fisioterapeuta, tá? Eu não ia interferir no trabalho do psicólogo, porque é muito comum os psicólogos atuarem em hospital, seja no público ou no Sim, privado, e que o meu trabalho lá era apenas de ajuda, conforto e complementação aos serviços tradicionais. E que isso estava muito claro para mim e que isso tivesse que ficar claro também para os médicos e os profissionais de sim. saúde, que eu não ia entrar lá para invadir o trabalho de ninguém, Uhum. entendeu? Quando eu conseguia deixar isso claro, as portas começavam a se abrir. Agora, efetivamente, como que eu consegui entrar no primeiro hospital? Eu tinha, na época, um colega que estava começando um movimento grande de humanização hospitalar no Brasil inteiro. E ele promovia congressos de humanização hospitalar aqui em São Paulo, muito famosos, vinha gente de tudo que era hospital participar. Como ele era meu amigo, ele me falou assim, Rosana, você pode participar de um dos congressos ou contando um pouco a tua história, Sim, a tua vivência no hospital americano e a tua vontade de introduzir isso aqui como uma ferramenta de humanização hospitalar, ou você pode comprar um stand dentro do meu congresso e você bota umas fotografias tuas mostrando o que você fez no seu curso nos Estados Unidos para que as pessoas vejam quem você é e o que você faz. E foi assim que eu fiz, Márcio. Eu comprei um espaço bastante. pequenininho, uma barraquinha mesmo, coloquei um monte de fotografia do meu curso nos Estados Unidos, que graças a Deus me permitiram, eles me deram autorização para eu fotografar o meu trabalho, porque eu sabia que eu precisava Claro, dessas fotos, provas, né? provas de que eu tinha estado num hospital americano, então eles permitiram. E aí, Márcio, eu fiquei lá parada um domingo inteiro e os médicos e diretores de hospital que estavam no congresso iam passando e teve um médico que parou no meu estande e perguntou, né? Que fotos são essas? Aí eu falei, essas são as fotos de um curso que eu fiz, tá bom.
para encurtar a história, ele ficou encantado, ele falou, eu quero te trazer para o meu hospital. Aí eu perguntei, que hospital que o senhor trabalha? Ele falou, eu sou diretor de um hospital público chamado Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Uhum. Quando ele falou Emílio Ribas, eu me assustei um pouco, porque é um hospital de doença infecto-contagiosa. E o meu Sim. treinamento foi para pacientes com câncer. Aí eu falei, olha, eu tive um super curso de biossegurança para trabalhar com precauções padrão, precauções de isolamento lá nos Estados Unidos, porque eu trabalhei com transplante de medula óssea, eu trabalhei com químio, enfim, Uhum. quando você trabalha com pacientes muito graves ou com problemas de isolamento, você tem que trabalhar com máscara, luva e avental. Eu tive esse treinamento nos Estados Unidos, mas me deu um medo muito grande. Então, Sim. como que eu vou trabalhar com paciente com HIV? Como que eu vou trabalhar com paciente com tuberculose? Eu não tinha esse treinamento. Eu tinha um treinamento geral para o Sim. câncer, mas que eu achei que eu pudesse adequar ao doente com doença infecto-contagiosa. E aí ele me falou, Rosana, eu não sei se eu consigo que você trabalhe com pacientes, primeiramente, mas eu consigo que você trabalhe com funcionários primeiro. Sim. Você trabalhando com funcionário, devagarzinho eu vou te introduzindo para os pacientes. E aí a gente vai criando protocolos de atendimento. Olha só. Até aí você está conseguindo Captar. acompanhar? É uma linha do tempo, né? Você foi Então, quebrando barreiras e camadas lá foi dentro do quebrando hospital. barreiras. Aí eu falei para ele, olha, eu não quero trabalhar cuidando de funcionário, eu quero cuidar de paciente. Ele falou, se você topar que você cuide dos funcionários, a gente cria um protocolo com o funcionário, os funcionários vão saber quem você vai ter mais confiança das equipes de saúde lá dentro, Sim. e eu tenho certeza que daí eles vão abrir as portas para você, e eu vou te ajudar. Que é um grupo Então, fechado, né? Acaba sendo meio uma irmandade ali dentro. na verdade, a partir do momento em que eu consegui mexer com os funcionários e eles viram que eu era uma pessoa séria, aí eles me apresentaram para uma médica que é minha parceira até hoje nos cursos, a doutora Glória Brunetti, e foi assim que eu consegui apresentar um projeto específico para pacientes. Por quê? Ela estava na mesma época que eu estava entrando no hospital para fazer esse serviço com funcionário, ela estava montando o serviço de voluntariado do Emílio Ribas, e ela queria pessoas que oferecessem serviços voluntários para o paciente. Que Aí ela incrível. falou, Rosana, foi uma sincronicidade, ou seja, o serviço de voluntário do Emílio Ribas nasceu junto com Mãos que Cuidam. Olha E só. aí ela me englobou, ela juntou o meu trabalho ao trabalho dela, entende? Fantástico. Eu não era uma ONG, eu era uma pessoa sozinha que ia fazer massagem lá dentro sozinha. Uhum. Aí, a partir do momento que ela me convidou, eu comecei a fazer parte do grupo de voluntariado do Emílio Ribas, entendeu? Então, eu Sim, tinha o sim. respaldo de uma médica Claro. para fazer o trabalho. Aí tudo começa a E mudar, né? aí ela que bancou a briga com a classe médica. Ela acreditava muito no meu trabalho, como eu apresentei um protocolo de atendimento do que eu ia fazer antes, durante e depois da massagem, e que eu não ia prejudicar os pacientes, que eu não ia puxar nenhum catéter, que não ia machucar ninguém, ela garantia, aí o hospital permitiu para valer que eu pudesse mexer com os Uhum. pacientes, entendeu? E foi isso, foi assim, foi por um congresso de humanização, aí o médico me viu, esse médico me passou para outra médica e foram 2 médicos que me ajudaram. Sim. Interessante. E hoje, como você, com toda essa bagagem, essa caminhada, essa referência que você se tornou, como você vê o desafio de conseguir levar para mais lugares do Brasil, de formar mais pessoas nessa questão humanitária mesmo, né? Olha, a minha maior intenção, e na época em que eu recebi esse convite para essa missão, eu entendo como uma missão espiritual, sim, e era para eu espalhar essas sementes. Na época, para você ter uma ideia, Márcio, eu acho que hoje eu posso falar isso, na época, 20 anos atrás, não dava para falar. Eu me via em vários corredores de hospital, e fazendo várias formações, de olho aberto. Eu ficava a noite inteira com o olho aberto, vendo tudo que eu ia fazer. Uhum. E eu ficava
Aí eu fechava os olhos e pensava, eu não vou dar conta, é muita coisa para eu fazer. Abrir grupo, dar curso. Aí uma voz vinha dentro da minha cabeça e falava: você vai dar conta sim, você vai fazer sim e nós vamos te ajudar. Não me pergunta quem são os nós, porque eu não sei, tá? Mas eu tive Que muita bom. ajuda, ajuda do plano espiritual, tá? Que mais? E é assim, eu estou num momento de vida agora que eu tenho diminuído muito o meu ritmo de consultório, estou atendendo menos pessoas, porque eu tenho uma demanda enorme para cursos. Eu estou sendo procurada para dar curso no Rio, em Porto Alegre, em Aracaju, em Campo Grande, em Fortaleza. Eu já tenho várias cidades chamando para eu dar aula. Eu já tenho agora em Porto Alegre, eu vou em agosto, em setembro eu vou dar aqui em São Paulo, em outubro eu devo ir para Fortaleza. E tem demanda para curso online, Sim. que eu tenho uma certa restrição em relação a esse curso, Uhum. porque esse curso ele é especial justamente pela vivência do Claro. aluno né? Nesse caso, a vivência é crucial. Exato. E eu tento explicar para essas pessoas que me pedem curso online que eu posso montar o curso online falando especificamente sobre como adaptar o toque da técnica que vocês já conhecem, mas como que eu posso dizer? Eu posso ensinar a massagem oncológica, mas eu não vou dar uma técnica específica. Claro. Eu posso dizer o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Eu posso dizer as contraindicações. Eu posso explicar o porquê é possível fazer massagem para o paciente com câncer. Eu posso falar do paradigma que existia há 20 anos atrás, de que era proibido tocar. Tudo isso eu posso fazer Sim. online, tá? Posso fazer um seminário online. Mas a prática, o sentir o paciente no hospital, só vivenciando no hospital. Claro. É uma E eu experiência explico que para única, isso né? única, e para isso eu tenho que ter a parceria com o hospital. Como é que eu vou criar uma parceria que durou quase 2 anos para eu conquistar no Emílio Ribas, na minha cidade? Como que eu vou para Aracaju, por exemplo, e vou fazer essa parceria com o Hospital de Aracaju, se eu não conheço ninguém de Aracaju, a Sim. não ser você. Aracaju não, Espírito Santo, né? Não conheço ninguém de Espírito Santo a não ser você. A gente marca um outro momento. Agora o pessoal já te conhece, vai te encontrar aqui no grupo. Eu vou deixar a sua Ah, página, porque eu acho muito importante, não só para trabalhos como profissional, para fazer um trabalho voluntário, mas como diz você, para trazer dignidade, o toque até para familiares, para pessoas próximas, né? E para ir conquistando o espaço e credibilidade. Tá bom? tá bom, Tá bom? Te tá agradeço bom. imensamente. Um grande Obrigada. beijo. Até mais. Tchau, tchau. Até, lindo. Tchau, obrigada mesmo. Tchau, tchau.